Senhoras e senhores, autoridades e convidados especiais do homenageado, é com prazer que neste momento recebemos a todos vocês. Hoje entregaremos a homenagem Mérito Esportivo. Na mesa principal, a excelentíssima senhora Janete Ros de Oliveira, primeira vice-presidente em exercício da presidência, e os vereadores Daniel Weber, primeiro secretário, Vanderlei Lopes, segundo vice-presidente, ambos integrando a mesa diretora. Registramos a presença dos vereadores que já ocupam os seus lugares. Vereador Adriano Strack, Alcindo de Quadros, Alessio Sela, Bruno Berté, Denison Costa, Fábio Zanetti, João Hartmann e Valdoir Lima. Ainda registramos a presença da Tatiane Camprost, representando o Sindicar, a Franquiele Osterich, diretora da UBRA, e também a Ana Maria Leal, da Rádio Gazeta. Honra-nos destacar o homenageado desta noite, professor Renato Luca, o qual convidamos para que ocupe o seu assento na mesa principal, ao lado da presidente Janete. Esta é a primeira vez que o Prêmio Mérito Esportivo será entregue. Ele foi instituído este ano através da Lei Municipal número 8.702 de 2021, e o objetivo é reconhecer pessoas físicas e jurídicas que se destacam na área do esporte e paradesporto. Neste momento, passamos a condução dos trabalhos desta sessão solene a vice-presidente Janete Ros de Oliveira. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene, que visa homenagear o professor Renato Luca com o Prêmio Mérito Esportivo. Senhoras e senhores, autoridades e demais convidados aqui presentes, boa noite. Convidamos a todos para se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional.
Passamos agora à homenagem. Solicito ao mestre de cerimonial que proceda à leitura do currículo do homenageado com o título de mérito esportivo. E logo após o término da leitura, solicito ao vereador Denilson Costa, autor da indicação do nome do professor, para que proceda a entrega da homenagem. Renato Luca, 55 anos, é formado em Educação Física e pós-graduado em Supervisão, Orientação e Gestão Escolar. É professor de Jiu-Jitsu, filiado à Confederação Brasileira e Internacional, representando o Carazinho em várias oportunidades. Foi professor em diversas escolas do município, inclusive na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Piero Sassi, onde, como diretor, implantou o Programa Governamental Mais Educação de Ensino Integral, atendendo crianças carentes em funcionamento até hoje. É professor há 30 anos da Escola EPROCAR e atualmente é vice-diretor na mesma instituição. Como professor, levou diversas equipes e atletas das escolas para campeonatos municipais, estaduais e nacionais. Participou na formação de atletas conhecidos no futsal, profissional e amador, de MMA e jiu-jitsu. Como atleta, tem uma grande trajetória de vitórias em competições municipais, estaduais, nacionais e internacionais de karatê, natação, canoagem e jiu-jitsu. É responsável pela equipe RI Jiu-Jitsu, presente em diversas cidades do norte do estado, cuja equipe conta com campeões mundiais em várias faixas e idades, conforme categorias da modalidade. Ainda atua como treinador do atleta de MMA, Jonas Bueno, campeão nacional e internacional. Solicitamos, então, que o homenageado se dirija à frente, juntamente com o colega vereador Dini, para a entrega da homenagem. Faremos o registro da foto oficial no final da sessão solene, colegas vereadores. Nesse momento, concedo a palavra aos líderes de bancada. Do MDB, vereador Márcio Ropen. Vereador Dini, então, falará em nome do MDB. Bom, boa noite a todos. Presidente Janete, Ana Maria, Leodi, presidente do PDT, aqui nos dá a honra de estar junto nessa homenagem, mais que justa, né, Leodi? Então, a Franchiele também, estivemos ontem lá na Ubra, aí, parabenizando mais uma vez as atitudes proativas da Franchiele, aproveitando o espaço. Mas falando do nosso homenageado, né, eu tenho a honra de poder falar no nome do Renatão aí, como é conhecido, né, o Renato Luca, nosso grande desportista aí de Carazinho, né, quem não conhece ele por tudo o que ele já fez pelo esporte de Carazinho, né, então a gente ficou pasmo aqui escutando jiu-jitsu, MMA, canoagem, karatê, natação. Renatão, nem eu sabia que tu era tão a mil assim, né, cara? Então, a gente fica muito honrado de poder ter a concordância dos colegas aí, no teu nome, para ser homenageado. Então, mais justa homenagem não poderia ser. Acho que o esporte é muito importante, junto com a cultura, como eu conversava com o Luiz, assessor do Bruno antes, eu acho que tem coisas que tiram, que sublimam aquilo de ruim que o ser humano tem. A cultura é uma delas e o esporte é outra, né? Que aflora de dentro de nós mesmos aquilo de bom que a gente tem.
Então, acho que isso é muito positivo, e a gente poder estar homenageando o Renato hoje, eu fico muito satisfeito por poder ter esse espaço aqui de homenagem na Câmara, né, para um grande desportista como o Renato Luca. Então, parabéns, Renatão, tu é o cara. Chamamos nesse momento o representante do PSB, Alcindo de Quadros. Boa noite, Janete, presidente da Câmara. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à plateia que se faz presente. Boa noite à comunidade Pinheiro Marcado, que está presente nessa sessão também. Professor Renato Luca, quanto tempo, né? Nós, inclusive, quando eu trabalhava na rua, Renato, tu precisava de mim, tu diretor, então, ali do Pinheiro Sassi, eu sempre, prontamente, cheguei lá. Assim que muitas vezes, Renato, eu precisava de você e tinha todo o apoio. Muito obrigado, parabéns, eu te desejo felicidades e dizer que para ti é fácil falar de você, ou em você, porque você representa Carazinho. E todos aqueles que representam Carazinho sempre terão meu apoio, porque é muito digno representar uma cidade e dizer eu moro aqui em Carazinho, eu moro em Carazinho, eu gosto da minha cidade, né, Luca? E dizer para você que você tem uma trajetória de vida muito grande e merece todos os aplausos, assim como toda a tua família que está aqui presente. Eu te desejo sorte, felicidades na tua vida. E dizer que o esporte é tudo de bom, né, Adriano? O esporte está no nosso sangue, e aonde que as crianças vão aprender o esporte, certamente terão as crianças excelentes na vida, né, Luca? Então, para você, professor Renato Luca, meus parabéns e felicidades sempre. Chamamos nesse momento o representante do PDT, Bruno Berté. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, homenageado ao professor Renato. Fiquei muito feliz, não estava aqui na sua indicação, e quando fiquei sabendo, corri encomendar um livro, chegou a tempo, quero lhe entregar depois o livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Imagino que o senhor acredita na mudança, através do esporte, através da educação, mais que isso, a gente homenageia um educador que há várias décadas transforma a vida do jovem, seja pela educação de sala de aula, seja pelo esporte, né, nela e fora, e continua atuando hoje, né, com atletas de representação nacional, né, através da luta. A luta cria o jovem, o esporte, a luta, ela gera disciplina, ela gera respeito, ela prepara o aluno, a pessoa, para a vida em sociedade, para o respeito em sociedade. Então, o Renato é um agente de transformação de todos que já passaram por ele. E é isso que eu quero agradecer por todo esse serviço prestado. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. O livro eu lhe entrego posterior, ali na hora da foto. Do PRTB, o representante, o vereador Adriano Strack. Boa noite a todos. Como representante do PRTB e do esporte, quero te desejar que é bacana a gente vir falar do exemplo que tu é, o exemplo que tu é para a cidade de Carazinho, levou o nome da cidade até internacionalmente. Isso é muito importante, transformou a vida e continua ainda transformando. É um exemplo a ser seguido, um exemplo mesmo. E a gente vê pelo histórico, né? Dá para fazer um livro da tua história. Fico muito feliz de estar aqui falando em nome do PRTB, em nome de Carazinho também, da Câmara de Vereadores. Meus parabéns. Nesse momento, passamos a palavra ao homenageado, Renato Luca. Depois de todas
depois de todas essas belas palavras, eu só tenho a agradecer. Quero agradecer principalmente ao vereador Dini, que me indicou, a todos que vieram prestar essa homenagem aqui para mim, e todos os vereadores presentes, todo o pessoal que está presente aqui, minha família, meus alunos. O que eu tenho para dizer é o seguinte: essa casa sempre me acolheu muito bem. Essa casa sempre me valorizou. Em 2013 eu lembro que eu fui escolhido professor emérito, né? Mais de 1000 professores na cidade, aí eu tenho a minha placa de professor emérito que eu recebi aqui. E recebi diversas homenagens aqui dessa Câmara. Diria que na última década, acho que recebi umas 4, 5 homenagens, nem lembro direito, né? Mas, assim, me orgulha muito ouvir as palavras de vocês, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado, meu tio, meus alunos, estar ouvindo isso aí de vocês. Eu, assim, sinceramente, nem percebia que tinha essa importância toda, né? Porque a gente, quando faz uma coisa por amor, a gente às vezes nem percebe que às vezes a gente está fazendo a mudança. Eu, quando professor de educação física da Piero Sassi, eu nunca pensei em salário, nunca pensei em dinheiro, sempre dava aula pelo prazer, pela competição. Assim, eu trabalhava nos domingos, nos feriados, eu juntava os alunos quando a gente tinha uma competição importante. Não tinha feriado, não tinha domingo, até dia de chuva a gente treinava, né, para obter o resultado que a gente queria. Hoje, 30 anos depois, continua a mesma coisa, né? Porque assim, faz 4 semanas que eu estou lidando com o esporte, com o jiu-jitsu, ou visitando nossos franqueados na região, ou competição de jiu-jitsu, ou seminário, né? Então, assim, como os meus amigos falaram aqui, o esporte muda a vida da pessoa. Através do jiu-jitsu, muitos alunos meus hoje fazem do jiu-jitsu a profissão. O único ganho na vida deles é o jiu-jitsu e eles estão vivendo muito bem, né? Eu não é o meu meio de vida, né? Mas eu preciso estar ali para mim garantir a continuidade deles nesse meio, nesse esporte, né? Porque eu sou responsável por 9 cidades aqui na região só do jiu-jitsu. Mas a minha vida também não se resumiu só no jiu-jitsu, porque eu sempre gostei de esporte. Eu comecei a praticar esporte com 13 anos, entrei no karatê e através disso eu fiz educação física porque eu queria na minha vida o esporte. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Aliás, eu brinco, né? Meus únicos trabalhos na minha vida, com 12 anos eu vendi melancia e com 17 anos eu comecei a dar aulas, né? E estou aí até hoje. Eu não consigo me imaginar fora do esporte. A gente vai ficando velho, a nossa vida como atleta, ela tem um prazo de validade, mas eu sempre ensino os meus alunos que, se eles querem ter uma vida longa dentro do esporte, eles têm que aprender o esporte para serem professores. Porque se você for professor, você vai ter 90 anos, você vai continuar ensinando, né? Então, isso é importante, né? É o estudo. E, assim, minha trajetória dentro do jiu-jitsu, ela é importante, é até o que mais chama a atenção, mas eu, dentro do esporte escolar, eu tive também uma grande história, né? Porque muitos alunos meus, que já foram meus alunos das escolinhas, o Nuno, que foi campeão mundial, foi da seleção brasileira, foi meu aluno, o Claudinho Vidal foi meu aluno, vários, né, passaram pelas escolas onde eu dei aula, né? E assim, a maioria daqueles alunos que competiam no vôlei, no atletismo, no futebol, como o pessoal falou aqui, né? A grande maioria, hoje, eles, dentro das condições deles, eles venceram na vida, não penderam para o lado das drogas, né? São pais de família hoje, e eu acho que a gente sempre tem que investir no esporte, principalmente no esporte escolar, que eu acho que é onde
começa e o aluno começa a pegar gosto. Mas, pessoal, assim, ó, eu poderia ter escrito aqui alguma coisa para falar, mas eu, com tanto carinho de vocês, com tantas palavras, eu seria um desrespeito se eu fosse ler alguma coisa. Eu tinha que falar de coração, né? Assim, ó, eu sou, assim, o pessoal tem um grande respeito por mim, eu tenho um grande respeito por vocês também, por todos aqui, que são nossos representantes, e com certeza todos aqui fazem um grande trabalho, né? Eu acompanho seguido, né, as notícias da Câmara, e já trabalhei com muitos de vocês aqui, né? Alguns foram meus alunos, né? No passado distante, mas assim, ó, pessoal, eu não tenho palavras, né, para falar aqui o que eu estou sentindo agora, né, por toda essa homenagem que vocês me fizeram, né. Assim, ó, sempre as minhas premiações sempre valeram mais do que dinheiro. Eu sempre me preocupei mais com o prêmio, quando era uma medalha, quando era uma lembrança, sempre para mim valeu mais do que dinheiro. Eu nunca venderia uma medalha minha, nunca venderia uma premiação. E essa premiação de hoje, posso dizer para vocês que estou me sentindo da mesma maneira como se eu tivesse lutando, um aluno meu lutando, ganhando a premiação mais importante. Porque você ter o reconhecimento da tua cidade, dos vereadores da tua cidade, isso aí não tem preço. Tá? Muito, muito obrigado a todos, né? Não tenho nem palavras mais para continuar, mas muito agradecido mesmo. Tá, pessoal? Solicito ao vice-presidente Vanderlei Lopes para que assuma o lugar da presidência na mesa para que eu use a tribuna. Assumo os trabalhos da mesa e concedo a palavra à vereadora Janete Rose de Oliveira. Boa noite, vice-presidente. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores da casa, funcionários, a imprensa, na pessoa do Pedro Ernesto, da Ana Maria, toda a comunidade que está aqui conosco. Em nome da Franchiele, diretor da Ubra, cumprimento todos vocês que estão aqui conosco essa noite, que deixaram os seus afazeres para compartilhar esse momento tão importante conosco. E, em especial, então, ao nosso homenageado Renato, nosso professor, todos os familiares, os alunos. Ouvindo o Renato fazer a sua fala, dizer as suas palavras, a gente fica também emocionado. Porque, ouvindo, a gente imagina toda essa trajetória, desse caminho que ele percorreu com os alunos, com meninos e meninas, e ajudou, e tem ajudado levar o nome de Carazinho. E quão importante é ter uma pessoa no nosso município para levar para os outros lugares o nome do município. Isso é marketing puro, né, Renato? Então a gente fica muito feliz com isso, e você disse algumas palavras que eu achei muito importante. Entre elas, mudança, continuidade, ensinamento, e isso tudo com a palavra amor, né? Nós que somos educadores, a gente tem isso muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, no contato com os nossos educandos, e no acreditar sim, que é no amor, é nessa questão da importância da educação, que é a mudança, que a gente pode ir formando as gerações. E o esporte, como a educação, elas são a alavanca pura, né, comunidade, né, pessoal? Para que a gente possa elevar o nome de Carazinho, para que o Brasil possa elevar a qualidade de vida, a qualidade do Brasil. Então, nós tivemos há poucos dias uma audiência pública que falávamos do esporte, né? Muitas pessoas envolvidas com esporte estiveram aqui.
e relataram as suas experiências no dia a dia. E teve um deles que me marcou muito, que dizia que o esporte salvou, né? Salvou ele. E essa semana, semana passada, falando de esporte com os alunos em sala de aula, me chamou a atenção quando um aluno meu de 10 anos disse a seguinte frase: o esporte me ajuda a resolver os meus problemas. Então, como é importante as crianças, a questão da escola, que o Renato dizia, como é importante o investimento alto no esporte na escola, porque é ali que as gerações são criadas, iniciadas e são fomentadas. Muitas vezes temos talentos natos, mas o que falta é a oportunidade. Então, que a gente possa, enquanto representante da comunidade, legislativo, executivo, pensar sim que o esporte, ele muda vidas, né? E colabora daqui um pouquinho lá na frente na sociedade. Porque as pessoas que se envolvem com o esporte são pessoas que desenvolvem o respeito, a cordialidade, a disciplina, algo que tem sido difícil às vezes com os adolescentes, com as crianças. Então, que bom que temos pessoas como o Renato e tantos outros, né? Hoje é o Renato que representa toda essa comunidade esportiva de Carazinho, que possa estar batalhando, lutando pelo esporte de Carazinho. Então, sinta-se homenageado, os familiares, os amigos que acompanham. Que lindo ver a tua mãe ali, Renato, firme e forte, né? Cheia de orgulho desse filho, todos os parentes. Então, que bom que é quando a gente pode trazer as pessoas que a gente ama para um momento tão importante e tão bonito que é ser homenageado. Então, essa casa homenageia toda essa família, o Renato, e que a gente possa continuar vendo essas lindas iniciativas em prol da educação e do esporte. Então, uma boa noite a todos. Devolvo a condução dos trabalhos da mesa à presidente Janete Rose de Oliveira. Agradeço ao vereador Vanderlei e seguimos. O Poder Legislativo registra nos anais dessa casa o agradecimento pelo comparecimento do homenageado, autoridades, convidados, familiares e representantes das mais diversas entidades da nossa comunidade, bem como os veículos de comunicação. Ao promover essa sessão solene de entrega do título de mérito esportivo, o Poder Legislativo reconhece o valor de pessoas físicas ou jurídicas que se destacam na área do esporte e para desporto. Antes de finalizar, solicito a todos que em pé entoemos o hino rio-grandense. Havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião solene. Convidamos a todos para que permaneçam em nosso recinto para acompanhar a sessão plenária ordinária, que começará em alguns minutos. Uma boa noite a todos. Faremos, então, a foto oficial com todos os vereadores e depois deixaremos um momento para que os familiares e amigos possam fazer o registro.